Cadê os meus amigos Bruno e Vandique? Então, olha o Vandique aí. Vou dar um bom dia para o Vandique. Olha aí. A gente, agora a grande expectativa semanal é com a camiseta que a gente vai aparecer, né? Eu vim com uma camisa mais raiz, bem raiz, né? E o Vandique ali com essa do Trump, linda. Mas comprou no Brasil ou comprou lá fora? O André, bom dia, Mário, bom dia a todos. Deixa eu até fazer o merchanzinho que não é meu aqui, é que eu gosto muito desse pessoal. Olha só, essa é a marca, é brasileira, é uma cópia de uma americana, mas eles agiram mais rápido do que os americanos. 3 dias após a tentativa de assassinato do presidente Trump, essa camiseta já estava à venda, né, no pessoal essa é a marca aqui, ó. Isso é uma balança da justiça estilizada? Sim, é isso aí, ó. Tá vendo? Tá. Chama Tactical Place. Legal. Eles mandam muito bem e, pessoal, eles têm umas camisetas, eu encomendei pra gente, na semana passada, 9 novas. E já que a Insider não patrocina a gente, né, Vandique? A gente faz propaganda de graça para quem a gente gosta de usar as camisetas. Sim, né? Claro, na qualidade super boa. Tem uma série de camisetas interessantes, assim, que mostram algumas coisas que a gente acredita, né? Então acho que é importante a gente utilizar, não tá cheio de cara chato, com sandalinha de couro andando com o Che Guevara por aí. Eu tenho uma surpresa para eles em breve. Eu comprei uma que não chegou ainda, que Todos é meus ovos. Eu também tenho uma dessa. Essa é muito legal. Essa precisa chegar ainda. Todos é meus ovos. Cara, essa ditadura de gênero, eu vi uma frase muito legal, esqueci de quem foi, eu até coloquei ela no meu Instagram. Lembrei, é até Xará, Silveira, esqueci o primeiro nome dele. Ele é um que está bem avançado aí nos estudos contra essa questão de mudança linguística, né, para ter pronome neutro, né? E aí ele fala que no momento que uma sociedade fica de prontidão para poder ir para cima de você, quando você, por exemplo, fala alguma coisa que não está de acordo com o que eles acham que é o certo, isso já é uma tirania, né? Ou seja, que é o caso, a esquerda, né, fica de prontidão esperando qualquer deslize para te chamar de racista, de homofóbico, de misógino, de transfóbico, de intolerante, de extrema direita, né? Quando no final isso é uma extrema esquerda do caralho, tirania, autocracia, né? Que é o tema, inclusive, do nosso bate-papo de hoje. Cadê o nosso amigo Bruno? Tá na área? Para botarmos André, e também tem uma coisa importante, né? Eu acho que eu cresci nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de assistir, eu sempre tive essa visão assim, mais de cientista social, sempre gostei de ver essas coisas. E eu fui nos rallies do pessoal da KKK, para ver como é que era lá em Portland, né? E é a coisa mais interessante, não que eu apoie KKK, eu acho um bando de maluco, mas é algo muito inusitado, um país livre como os Estados Unidos, teve uma guerra de secessão, 700 mil pessoas morreram, e você tem numa rua que fica a polícia no meio, com um cordão de isolamento, alguma coisa como 5 metros de distância de um lado ao outro. Aqui tem o pessoal vestido com aqueles trajes, aquelas vestimentas tradicionais, com o capuz com a ponta, e do outro lado as pessoas que antagonizam essa demonstração de supremacia branca. A coisa mais engraçada, e eu acho que mais civilizada, é que o cara tem direito de ser racista nos Estados Unidos. Ele não tem direito de agir para criar algo deletério para pessoas que não sejam brancas. Então, e a tese constitucional é que se ele estiver a foot, de cometer um crime, aquilo já é considerado um crime. Então, obviamente, também tem uma questão da polícia e das cortes saberem o que esse pé de cometer, mas
o fato de ameaçar e se posicionar de uma maneira ostensiva e hostil não quer dizer que aquilo se configure em um crime. Então é incrível que você vê os dois campos se manifestando, gritando um ao outro, e a polícia no meio. Se um elemento cruzar para tentar ir na direção do outro, aí o pau quebra. O sujeito vai pedir a Deus que ele não consiga acordar, porque no dia seguinte vai ter dores em todas as partes do corpo. Mas fica um gritando com o outro. Eu fui assistir isso e falei assim, meu Deus, que aula de civilidade, né? Mas sabe por que lá funciona isso? Porque lá existe a certeza da punição, né? Aqui você toma, por exemplo, cerveja zero, que eu estava tomando aí durante quase 2 meses por causa do problema da diverticulite. Tem lá um lembretezinho que pode ter, não é 0 puro, pode ter um pouquinho de álcool. Resíduo de álcool. Resíduo. E aí você para numa blitz, é tolerância zero, né? Tolerância zero. Só que isso virou uma puta de uma indústria de multa. Lá nos Estados Unidos, não tem essa questão de blitz para bafômetro, né? Mas, se você mata alguém porque está bêbado, cara, você vai prisão perpétua, dependendo do lugar. Aqui não acontece nada. Nada. Né? Então, a certeza da punição, né, é o que faz a democracia funcionar. Né? É o exercício da violência está na mão do Estado e ele utiliza, prende, encarcera e as pessoas podem, então, se manifestar à vontade porque todo mundo tem os seus direitos e o seu direito é válido enquanto não mexer com o direito do outro. Pronto. É uma regra tão óbvia, né? Todo direito é válido até enquanto não mexe com o direito do outro. Pronto. Claro. Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo. Então, vamos começar o nosso bate-papo. E eu queria sugerir para vocês, mas a gente pode... Acho que a cadeirada vai entrar, não tem jeito, né? É o trend top que no Brasil e também foi noticiado nos principais jornais do mundo. Mas o que eu queria comentar, principalmente, que eu acho que é extremamente grave, foi a tentativa de assassinato do Trump nesse final de semana, mais uma, segunda vez. E tem até a ver com aquela questão geopolítica que a gente discutiu na semana passada, né? Por um cara que é pró-Ucrânia, etc., e que o Trump, né, logo depois do debate, foram em busca de como é que o Trump ia encerrar a guerra da Ucrânia em 24 horas, né? E o próprio vice dele disse que seria tirar todas fornecimento de armamento para a Ucrânia, etc., e botar a Ucrânia para negociar. E, oficialmente, né, o cara já deu a entender que é para ceder os 20% lá de território para a Rússia, enfim. Mas eu não vou entrar nesse mérito disso, mas o cara que era pró-Ucrânia se achou no direito, então, de impedir isso através de uma tentativa de assassinato. E o que a gente mais vê hoje em dia no discurso da esquerda é a questão de que a direita é uma ameaça à democracia. Né? Ou seja, é uma coisa tão surreal. Desde quando a gente perdeu o direito, né? Como é que foi esse processo nos últimos anos da direita, que vem crescendo no mundo inteiro por razões óbvias de tudo, dos desmandos e descontrole da esquerda nas últimas décadas, mas como que a direita, de repente, ganhou essa pecha de ser antidemocrática, e que aí os democratas, aí não estou falando dos democratas partido, mas a esquerda, né, que se considera os democratas, né, e a esquerda tem o maior histórico de assassinato em massa, de genocídio, etc., para impor a sua ideologia, a esquerda se arvorando no discurso de que ser de direita é uma coisa antidemocrática, então a gente tem que impedir a ascensão da direita. Quando a direita, na verdade, tem uma visão conservadora, uma visão mais tradicionalista, tem uma ideologia diferente, uma visão de mercado libertária. Como que isso aconteceu? Qual é a visão de vocês para isso ter acontecido nos últimos anos?
E o que vocês estão vendo depois de uma segunda tentativa de assassinato de um candidato a presidente? Esse discurso, né, que o próprio Biden comentou isso, depois da tentativa de assassinato no domingo, ele comentou que é o discurso antidemocrático da direita que está levando as pessoas a terem essas atitudes. É muito surreal isso. Bom, na minha opinião, primeiro bom dia a todos aí. Eu acho que a gente está vivendo uma inversão completa de valores, onde as pessoas são alienadas, inclusive, do fator histórico, né? Você vê, por exemplo, eu fiz um vídeo, vai subir amanhã aqui no meu canal, sobre a fala da Jojo Todinho, de que ela estava se libertando por se chamar de direita e tal. Esquece quem é Jojo Todinho, se gosta ou não gosta do produto dela, mas por que é que as pessoas se sentem reprimidas em falar que é de direita, quando o ponto que eu bati na tecla nesse vídeo não é a Jojo Todinho, mas sim o que significa você se declarar de direita, né? Significa, a grosso modo aqui, cada um com as suas particularidades, mas os pilares centrais em que você prega um livre mercado de interferência estatal, você prega a livre concorrência, você prega a liberdade individual, a liberdade total de fala das pessoas, inclusive da oposição, da esquerda. Nós pregamos que eles tenham o direito de se pronunciar, né? A gente não quer que eles sejam censurados. A gente discorda, mas que eles tenham o direito de falar as ideias estapafúrdias deles. Então, livre mercado, não interferência estatal, prosperidade individual, livre comunicação. E justamente eles usam disso, essa esquerda intelectual, ou essa esquerda que tomou conta das instituições, elas usam desses pilares que eu mencionei aqui para prosperarem. Pega grande parte desses artistas que adoram, criam seus cursos, criam suas redes de internet, tudo isso é privado, né? Seus canais de YouTube, fazem suas peças teatrais, vão numa televisão privada para fazer suas novelas, fazem seus filmes, tudo isso é privado. Só que, claro, eles dependem ali, muitas vezes, em certo grau de repasse público, de propaganda pública, etc. e tal. Então, você vê uma total hipocrisia aí. Mas o que eu acho que eles foram hábeis por um tempo, e que agora começa, grande parte das pessoas começa, totalmente, que para mim é o mais hipócrita de todos, porque se você é um comunista raiz, né, prega em tomar as armas, eu vou discordar de você, mas se você leva a tua vida voltada para isso, eu vou falar, bom, o cara é um maluco, mas pelo menos ele é coerente com as ideias que ele prega. Agora, você ser um de iPhone é totalmente incoerente. Então, o que eu acho é que as pessoas começaram a perceber que há uma tremenda hipocrisia no discurso frente aos atos que eles praticam. Então, começa a fazer muito mais sentido, principalmente quando você vai numa comunidade, esse tipo de coisa, aquela molecada, ele quer prosperar, ele quer ter o tênis legal, ele quer ter o iPhone, ele quer ter a moto dele, ele quer levar a namoradinha para sair para passear, para ir não sei aonde. Ele não quer aquelas ideias comunistas de vamos pegar em arma e o Estado tomar por dentro. Esse discurso, ele está caindo. Então, agora, eles foram hábeis, ao longo dos últimos anos, em colocar, digamos, no mainstream, tomar a mídia para eles e dizer que as ideias de esquerda são aquelas que pensam principalmente nos mais pobres, que te devolvem alguma coisa. Vamos lembrar que o Estado, ele simplesmente devolve uma fração daquilo que ele já tomou de você, uma fração. Então, eles foram hábeis em mostrar que eles compraram uma ideia ao longo do tempo. Só que agora, com a internet descentralizada, as pessoas começaram a fazer contas e ter acesso a outras informações e falarem, ora, eles tomam muito de mim e realmente me entregam muito pouco. E aí você vê discursos como onde eu faço o link da Jojo Todinho, dela falar, eu me liberei, eu sou preta, pobre, sou preta e sou de direita. Por que se liberou? Ela conseguiu ficar rica, independente, de novo, quem goste ou não do produto dela, usando o livre mercado, a liberdade de expressão, em produzir o que ela quer, os livres consumidores comprarem, demandarem o produto dela e por isso ela ter um prêmio, e esse prêmio é o financeiro que ela ganhou em prol disso. Ou seja, todos os pilares que nós mencionamos aqui de liberdade,
que são defendidos pela direita, estamos falando da verdadeira direita, tá? Não aqueles também que se transvestem de direita para ganhar likes e ganhar votos. Uma ideologia de verdade de direita, né? Mais liberal, mais libertária, o que quer que seja. Então, por que ela tem que falar que se sente livre? Porque eles foram hábeis em conseguir transformar o discurso daqueles que se dizem de direita em fascistas, neofascistas, mostrando uma idiotice intelectual sem conhecer o que foram esses movimentos ao longo da história. Você vê que ontem, ou antes de ontem, não lembro quando foi que a Jojo Todinho falou, aquela Beth Faria, que foi um ícone da televisão brasileira, né, nos anos 80, nos anos 90, que fez Tieta, né, fez parte da nossa adolescência, ela veio a público e falou que isso é uma ideologia de extrema-direita que defende o neofascismo. Você olha e fala, não é possível que nos anos 80 eu admirava uma pessoa dessa, que ela não sabe fazer 2 mais 2, ela não parou um segundo para estudar o processo histórico, para falar em público uma imbecilidade desse tamanho. E veja, eu estou sendo duro nas palavras imbecilidade, não é porque eu discorde dela, é porque ela não conhece o processo histórico. Então, mostra claramente que ela não sabe o que foi o fascismo quando ela compara o fascismo com algo da direita, então, da verdadeira direita. Então, eu acho que eles foram hábeis em vender uma mentira, porque, de novo, vamos lembrar que as pessoas acreditam muito mais num discurso moral do que num discurso técnico. E, obviamente, o discurso da esquerda, ele é utópico, mas eles não têm compromisso moral com a verdade. Então, eles mentem desenfreadamente. Eu posso prometer o céu para você. Eu não tenho preocupação nenhuma em entregar a verdade, uma vez que eu não tenho essa moralidade comigo. Então, eu posso mentir um pouco, mentir muito, eu vou mentir um monte, porque eu estou te prometendo o céu, né? Ao passo que as pessoas não querem se aprofundar no lado técnico. E aí, obviamente, o discurso mais bonito, mais cativante, é aquele que te promete absolutamente tudo. Mas eu acho que e vou terminando aqui, para eu não me alongar, que essa descentralização de canais como os nossos, de discursos, como de tantas pessoas que vão entrando na casa das pessoas, fazem com que a reflexão comece a fazer parte do dia a dia das pessoas e fala, acho que nos enganaram a vida inteira, hein? Então, mas eu antes de passar para o Vandic, um comentário. Eu achava que a gente, no caso dos brasileiros, tinham esse medo de se falar de direita, porque ainda era uma espécie de ranço dos anos aí da ditadura militar. Mas, na verdade, e a gente começou a sair do armário, né, a partir de 2013, principalmente a partir de 2018. Só que isso não é só no caso do Brasil, isso é no caso da Europa, é no caso dos Estados Unidos, ou seja, que corrobora o que você disse, que a esquerda tem o monopólio da virtude, porque tem o discurso da igualdade, da fraternidade, né? A liberdade, eu não sei aonde eles enfiaram, eu também não quero fazer nenhuma sugestão para não me chamarem de homofóbico, né? Mas eles têm o monopólio da virtude. Quer dizer, eles convenceram a sociedade, o mundo, que eles têm o monopólio da virtude, que eles pensam no bem-estar da natureza, dos pobres, das pessoas. Eles foram hábeis em vender uma mentira. E a gente não. Porque eles foram hábeis em vender essa propaganda mentirosa. E como que a gente consegue destruir isso? Literalmente, a palavra destruir é destruir esse discurso, porque é um discurso que já mostrou que é falho, é fracassado, é mentiroso, que não vai dar em nada. E que só interrompendo o Vandic rapidinho, como destruir isso? Tem uma coisa só, André, a verdade vem à tona, a verdade aparece, e ela está começando a aparecer. Caríssimos, tem um grande problema que a esquerda conseguiu manipular, e é exatamente o que o público gosta, que se chama viver sem restrição orçamentária. Quando você propaga a possibilidade de viver num mundo sem restrição orçamentária ou restrições orçamentárias, que é exatamente o que está acontecendo aqui, vocês não viram ontem? Quem? Logo Cláudio Dino. Ele concede mais uma vez um furo ao arcabouço fiscal, porque é algo constitucional e de extrema importância, combater os incêndios. Mas o pé de meia para os alunos do ensino médio, pobre, patrimonial, também é importante. E também o Vale Gás. E também
Bolsa Família e também seja lá o que for. E quando a gente vive nessa rampa, o slippery slope, né? Seria uma rampa ensaboada, que você vai caindo, e chega a um ponto que não tem o que fazer, você desce. É exatamente isso que a esquerda propaga. Ela propagou isso na Argentina, que foi um dos países mais ricos do mundo durante os anos 30, e ela conseguiu destruir o país em menos de 50 anos. A Argentina é o exemplo máximo do que a esquerda, prometendo a vida sem restrições orçamentárias, conseguiu fazer. Se a gente pensar nisso, a gente coloca uma roupagem mais bonita, a gente traveste esse discurso de ambientalismo, pautas identitárias, que leva em conta a cota, né? Que tudo isso significa que não existem restrições orçamentárias. Restrição orçamentária de direito, restrição orçamentária de mérito, restrição orçamentária de uma série de coisas. Então, tem gente chata como nós, que a gente traz a turma para carne fria, né? Traz o pé no chão, né, pessoal? A terra chama vocês, você não pode desligar a gravidade por 15 minutos para ver no que dá. E a essência da esquerda, ela gravita em cima de desligar a gravidade como proposta. Tanto é que toda vez que a esquerda chega ao poder, ela não consegue entregar o que ela se propõe. Notem todos os ciclos de crise no mundo como acontece. Você tem um ciclo de crédito, países se endividam até a tampa, os bancos centrais, em geral, precisam se desfazer dessas dívidas e acabam tendo recessões. É sempre um ciclo de crédito, um atrás do outro, gerado por políticas excessivamente relaxadas do ponto de vista fiscal. Não, você, por exemplo, a questão das queimadas, né, que a esquerda tem, né, o discurso aí da preocupação com o meio ambiente, etc. Cara, a gente está vendo o Brasil em chamas, né? E aí não vem ao méritos. Tem o pessoal do PCC tacando fogo, tem o agricultor sem conhecimento tacando fogo, tem o calor, tem combustão espontânea de mato seco por falta de chuva, não importa. Mas na época do Bolsonaro ele era chamado de Nero, né? Porque a culpa era dele das queimadas. Agora a coisa está muito pior. Cadê o Macron? Cadê aquela norueguesa? Esqueci o nome dela. Né? Cadê o Leonardo DiCaprio para bater no Lula, bater na Marina, bater no governo, acusando eles de responsabilidade pelas queimadas? Não tem. Pelo contrário, a esquerda ainda está tentando jogar essa responsabilidade em cima, sei lá de quem, né? Provavelmente, subliminarmente, eles colocam isso na conta da oposição, de que a oposição é responsável pelas queimadas para gerar o caos, para gerar a inflação. Eu já ouvi isso, eu já li isso. Quando eu tenho amigo meu chamado Sunda, que mora no Zimbábue, e que tem VPN para acessar Twitter, ele manda as mensagens para mim da galera comentando essas atrocidades. Né? Aves incendiárias, meu caro. A narrativa muito, muito escrota, meu. Não, pois é o que você estava falando no nosso grupo agora, Vandick, e é o que eu sempre falo, o Estado nos trata como crianças, e crianças idiotas, porque tem determinado discurso que nem as crianças mais caem. Essas nos tentam passar uma pecha realmente de idiotas. Quer ver uma outra muito clara disso? Nós estamos no primeiro quarto do século XXI, certo? Os 25 primeiros anos vai de 2001 a 2026. Nós estamos na metade de 2024. Nós temos 16 anos de PT, 80% do primeiro quarto do século governado pelo PT, com ideias de Estado que supostamente estimula a economia, financia a economia, julga, ou seja, ele é tudo na nossa vida. Aí, eles destroem absolutamente tudo ao longo do tempo e ele volta em 2022 falando, eu voltei para solucionar os problemas. E as pessoas acreditam. Ou seja, você não faz um link entre
Tem algo estranho? Você está aqui no poder 80% do tempo, você sai durante um tempinho e você fala que vai voltar para solucionar os problemas? Cara, o ser humano precisa aprender a refletir. Pode parecer duro o nosso discurso, mas a gente precisa parar, sentar e refletir um pouquinho mais sobre o que a gente quer para as nossas vidas, né? Não temos retrovisor. A gente ignora a história, a gente ignora. Eu estou lendo um livro e o comentário do autor é que a história não é para estudar o passado, é para estudar as mudanças, né? E que o futuro não é determinístico. A gente pode alterar o futuro com os nossos atos atualmente, mas a esquerda, ela não pensa no futuro, ela pensa no curto prazo, na manutenção do poder, e ignora o passado, as coisas boas que foram feitas pela direita, e ignora todas as merdas que a esquerda fez. Eles vivem num microcosmo tão pequeno, né, cujo objetivo deles é o poder pelo poder. Acabou. André, hoje existe nos Estados Unidos, principalmente, né, e eu vi isso quando eu estava fazendo meu doutorado, existem cadeiras e escolas inteiras dentro das melhores universidades dos Estados Unidos dedicadas ao revisionismo histórico e literário. Do mesmo jeito que você pode se especializar em economia em micro, macro, métodos quantitativos, public choice, seja lá o que for, você pode se especializar no departamento de história ou mesmo num departamento de literatura de revisionismo histórico e revisionismo literário. Quer dizer, olhar para trás, isso é stalinismo puro, é aquele caso da pessoa olhar a foto que aconteceu em 1932 e a mesma foto em 1942 não ter mais metade da turma que estava lá, ser apagada da história, de maneira conveniente à narrativa do momento. Esse é o grande problema da esquerda, é o curto-prazismo, o foco essencial em hoje, porque é uma questão de conseguir deter, manter e perpetuar o poder, no poder. É esse o projeto. Não, e esse revisionismo histórico, né, já começa com um erro crasso em termos historiográficos de anacronismo, de você não entender o momento da história e tratar aquilo com anacronismo, como é o caso atualmente, né, o discurso do Lula, de que nós temos um débito com a África. Pô, então vamos recuar mais no tempo e vamos, como eu falei semana passada, os atenienses têm uns débitos com os espartanos, ou os persas, iranianos têm um débito com os gregos, né? Por escravidão, por batalhas, enfim. É um anacronismo que leva a esse tipo de discurso e que, quando a gente levanta a mão para protestar, a gente é racista, é homofóbico, é misógino, e isso é uma narrativa que leva à discussão, como a gente vê hoje nos debates, né, políticos. A discussão hoje entre esquerda e direita é baseada em narrativas, propostas zero, futuro zero, desenvolvimento do país zero, é só discussão de narrativa. Por quê? E aí vem uma questão que eu queria propor para vocês no debate. A questão dos algoritmos das redes sociais estão por trás disso, porque o que dá engajamento é o xingamento, é a discussão, é esse ódio, porque isso leva engajamento, que leva a mais visualização, que leva a mais publicidade e mais dinheiro no cofre dessas companhias, das big techs, né? Então, como vocês, por exemplo, eu não acredito que seja teoria conspiratória a questão das big techs estarem alinhadas com a esquerda, globalismo, etc. Eu tenho estudado bastante isso ultimamente, tecnofeudalismo, etc. Como vocês veem agora nessas próximas eleições, as nossas, a americana, vocês conseguem enxergar uma luz no fim do túnel no momento que a polarização é o que gera receita para as big techs?
Não, eu estou alinhado contigo. Eu acho que é duro, porque tem um pouco a ver do que eu falei no meu primeiro discurso, que é essas pessoas que lá atrás, quando ainda não eram nada, ou seja, quando você assiste aquele filme lá de quando o Zuckerberg criou, né, o Facebook, que ele estava ali na faculdade, um cidadão comum, um mero estudante como todos nós fomos, antes dele se tornar o que ele se tornou, né, por mérito próprio ali até aquele momento, ele usufruiu da liberdade de mercado de poder oferecer uma solução que ele acreditava ser satisfatória, que teria uma demanda, e deu no que deu, e obviamente ele se tornou quem se tornou. O grande problema é que quando eles chegam ali, digamos, ao lado do rei, ou fazer parte desse grupo, né, seletos muito próximos ali ao governo, ou às principais empresas mundiais, parece que eles esquecem de tudo que eles passaram e acabam pregando um mercado mais fechado, um mercado cartelizado, um mercado oligopolizado, onde eles sabem que fazem parte desse oligopólio, desse cartel, eles não querem novos entrantes. E quando eles não querem novos entrantes, eles utilizam da barreira estatal e da burocracia como um todo para impor que novas pessoas, novos concorrentes não entrem nesse mercado, para que eles possam nadar de braçada em conluio ali e continuarem determinando as regras do jogo. A gente viu aquela cena patética que ele veio há pouco tempo, pedir desculpas porque ele assumiu que teve interferência ali em determinados discursos, em que o discurso da esquerda passou melhor no Facebook, no crivo do Facebook, e os outros foram vetados, né? Foram censurados. Ou seja, que cena patética, ele mostrando que ele passou a fazer parte do Estado, mas ele supostamente deveria ser um empresário privado. E ele esquece de todos os outros que podem entrar, como ele aproveitou esse livre mercado lá atrás para chegar a ser o que ele é e passou a determinar e aceitar o que o Estado burocrático e mafioso impõe, que é uma falta de respeito à livre iniciativa empresarial e criatividade empresarial do ser humano. Então, eu acho que o ser humano também precisa rever um pouco seus conceitos. No momento em que ele passa uma determinada barreira e passa a fazer parte de um grupo seleto, eles falam, bom, tudo bem, já que eu cheguei aqui, os outros que se danem. E a gente esquece a tal da livre iniciativa sem intervenção estatal, a gente esquece da cooperação social, da divisão do trabalho e do livre mercado, que acaba oferecendo melhores serviços e produtos de uma eficiência melhor, com preço menor, aos consumidores, que é o que leva o mundo a chegar no desenvolvimento que nós estamos. Então, acho que se tornam hipócritas e isso deve sim ser combatido. Por isso que eu sou extremamente a favor daquelas pessoas que, por livre iniciativa, querem boicotar empresas que fazem parte desse tipo de ação, de não permitir que novos entrantes façam. Eu acho que é liberdade individual de cada um. Ah, mas o outro é radical. Ele tem que ter a liberdade de escolher se ele quer consumir a cerveja A ou a cerveja B. O problema é dele. Se eu não quero porque está contra os valores, não consumo. Ou se quiser, consome. Problema seu. Mas é importante que as pessoas vejam e comecem a entender isso e pleitear, de novo, por abertura no mercado como um todo, né? Bruno, uma frase famosa do Joseph Stiglitz, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia e pelo trabalho fundamental que ele fez com relação a monopólios, ele disse que passou a vida inteira estudando monopólios, que ele sabia muito pouco de monopólios, mas uma coisa que ele sabia com certeza, que não haveria um monopólio sem a presença ou ajuda do governo. Então, todos esses esquerdopatas de turno, eles fazem uso das liberdades econômicas que acontecem na sociedade, pré-golpe da esquerda, pré-golpe, né, do partido, e quando essas liberdades elas são usufruídas, eles querem manter essas liberdades só para eles, inclusive os frutos dessas liberdades. E aí é que a gente entra com regulamentação, a gente quer impedir a entrada de novos entrantes, a gente começa a criar uma série de problemáticas, que não tem nada a ver com esquerda, tem a ver com cartelização, isso tem a ver com oligopólios, é exatamente essa a criação desse espaço de mercados chamados de mercados indígenas ou locais, que precisam ser protegidos de concorrência, que nada mais explica a história empresarial da maior parte, não todos, do empresário brasileiro gato gordo,
que teve 50, 60, 70 anos de proteção contra a concorrência internacional, ao invés de se proteger através de investimentos em desenvolvimento de competitividade, competências para concorrer, que foi o caso depois do processo de proteção na Coreia, na Malásia, na Indonésia, uma série de outros países, aqui não. Aqui se perpetua essa relação nefasta com o governo normalmente de esquerda, porque eu falo até os governos de direita que o Brasil teve durante a era militar tinham um pensamento extremamente conservador, mas não liberal, e se uniram com a proteção, principalmente as organizações, as empresas, as indústrias brasileiras, contra os importados, né? Substituição de importados que acontece desde que o Brasil é Brasil. E isso acabou criando uma casta de pessoas, que são os empresários gato-gordos, que se manifestam do ponto de vista conservador, muitas vezes conservador cristão, mas esquecem o pano de fundo necessário para que essas liberdades deem vida plena, que é a liberdade econômica e que faz parte a capacidade de concorrer internacionalmente. Por isso que aqui nesse país nós temos produtos marca merda, na sua suma maioria, tá certo? Que vem de empresas ineficientes, que tomam recursos do governo, mesmo o governo que eles se colocam como opositores. São mais de 600 bilhões de reais gastos todos os anos em suporte, sabe lá o que, e nunca houve sequer um único estudo para mensurar o efeito disso. Essa é a turma, né, tanto de esquerda como de direita, que faz uso da liberdade econômica. Quando o fruto é materializado, aí eles optam pela proteção estatal. É esse que é o grande problema que a gente vê aqui. Não, e outra coisa, no caso dos empresários de esquerda, eles fazem a chantagem, principalmente quando o governo é de esquerda, eles fazem... os empresários de esquerda, não. Os empresários, em geral, quando o governo é de esquerda, eles fazem a chantagem de ameaçar demissões, que é um ponto muito sensível para partidos de esquerda, principalmente um partido chamado Partido dos Trabalhadores. Eles ameaçam que, se tirar os subsídios, se tirar a proteção, se tirar a desoneração, etc., vai ter desemprego. Se permitir importação, vai ter desemprego. Então, eles fazem uma chantagem com relação à questão de emprego há décadas para manter aí a sua proteção, manter a sua fatia do bolo intacta e os investimentos, né, em produtividade, como você sempre fala, Mandique, estão estagnados desde o início dos anos 70. 50 anos de estagnação de produtividade. A única coisa que teve aumento de produtividade nesses 50 anos foi o agronegócio. Tem um comentário aqui que pergunta se a gente acha que essa conversa vai dar em algo. O que ele vê na tela são 3 brasileiros milionários e tristes e sem motivo para estar aqui, ou para estar, né? Eu vou dar uma resposta que é o seguinte, eu não sou triste, e eu vivi a maior parte da minha vida fora do Brasil. Eu tenho 51 anos e vivi 27 anos fora. Eu voltei 4 vezes para o Brasil porque eu acredito. Enquanto todos meus amigos estão indo embora, a vasta maioria deles está indo embora, eu voltei. Eu voltei e perdi dinheiro, mas eu acredito que essa conversa que os senhores e as senhoras veem aqui, ela é a maneira de equipar o brasileiro moralmente, intelectualmente, com argumentos que se sobrepõem à mentira, ao devaneio da esquerda. E é por isso que eu estou aqui. Porque é através de um debate desse livre, onde nós podemos colocar ideias liberais / conservador. Eu não sou conservador, mas o André é mais conservador que eu. E eu tenho todo o respeito pelo conservadorismo dele, ainda que eu não concorde integralmente, uma vez que eu sou de fato um libertário. Eu acho que você deve fazer o que você quiser com o seu corpo. Se você quiser fumar maconha, cheirar pó, ele já tem uma visão diferente. Mas a gente consegue viver dentro de um esquadro aqui que nós nos respeitamos, do mesmo jeito que eu digo para a turma de esquerda.
eu respeito e estou ao lado de vocês em causas gays, etc., causas identitárias. No momento, até que você não empurra essa causa para dentro da minha casa ou para dentro da minha escola. Porque o seu direito, ele para no momento que começa o meu. E, infelizmente, no Brasil, e hoje, infelizmente, nos Estados Unidos, eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo, quando eu, em 98, quando eu era estudante de PhD na universidade, era 3 horas da manhã, eu fui tomar água, estava trabalhando no laboratório de MATLAB e para econometria, não conseguia acertar nada, estava desesperado. 3 horas da manhã saio para tomar uma água, no que eu volto, mantenho a porta aberta porque vinha uma mulher. Podia ser uma mulher, podia ser um cachorro, para mim podia ser o que fosse. E quando eu mantive aberta essa porta, em 1998, essa mulher teve uma síncope dizendo que eu estava tratando de maneira condescendente porque eu mantive a porta aberta. Foi aí, durante os anos 90, o início de toda essa maluquice dentro dos campos universitários. 25, 26, 27 anos depois isso encontrou com a gente. Tá certo? Só para fazer uma divergência aqui. Deixa eu fazer um comentário, porque essa pergunta, eu acho que ela é importante a gente ser respondida. Primeiro de tudo, eu acho que vale a pena, vocês devem conhecer, ou pelo menos o Van Dijk também, que tende ao lado, é libertário. Eu me coloco assim como Miguel Ancho Bastos, você deve conhecer, ele é da cidade da minha mãe, na Galícia, na Espanha, minha mãe é espanhola, e ele é de valores conservadores e é totalmente libertário na economia, que é onde eu me coloco. Então, talvez eu tenha os dois lados aí. Só que eu acho que quem dita os valores morais não deve ser as regras ditadas pelo Estado. Eu gosto de viver num ambiente, eu moro numa casa, num condomínio de 9 casas, as 9 pessoas, por coincidência, são conservadoras. Eu acho legal, porque a gente se identifica, mas não é o Estado mandando eu ser conservador. Eu sou porque eu acredito nesses pilares e são os pilares que eu acredito para minha família. Então, eu concordo com o Van Dijk. O teu direito acaba quando você entra no meu. Você quer fazer o que você quer com o teu corpo, mas não vem fazer isso na minha casa, não vem fazer isso na escola dos meus filhos, porque ali tem outras regras. Então, eu acho que isso é importante ser colocado. Agora, se você puder, André, coloca essa pergunta de novo na tela, em que ele falou a questão, vamos lá, serei rápido aqui sobre o comentário. Se tiver fácil aí, senão ele falou que somos 3 milionários tristes e não sei o quê. Bom, vamos lá. Se nós somos milionários ou não, isso não caberia julgamento. Significa que, mesmo nós sendo, como ele ditou, nós estamos, entre aspas, gastando o nosso tempo, que é algo que tem um extremo valor, sem monetização alguma, ou seja, sem remuneração alguma, para ter um debate onde as pessoas possam ouvir determinadas ideias. Quem é essa pessoa para julgar se nós somos tristes? Eu sou completamente feliz. Eu tenho uma família estruturada, tenho 2 filhos pequenos, tenho uma família unida, tenho meus pais próximos, sogros próximos. Assim como o Van Dijk, eu morei alguns anos fora do Brasil e todas as vezes eu voltei por opção. Então significa que, não, eu não sou triste. Eu poderia ir embora a qualquer momento, porque eu tenho cidadania espanhola, porque minha mãe é de fora, e meus filhos têm cidadania espanhola, minha mulher tem cidadania, eu tenho negócios lá, meu trabalho pode ser remoto, eu posso ir embora quando eu quiser, que a vida fica até mais fácil. Então, por opção, eu estou aqui, mostra que não sou, pelo menos, infeliz. Então, não me julgue sem me conhecer. E, de novo, como o Van Dijk falou, nós estamos aqui propondo um debate onde esse mesmo comentário disse que a gente não precisaria. Não precisamos. Para trazer comida para minha casa, não preciso fazer isso aqui. Por que a gente está fazendo? Porque eu acredito que a única forma de mudança de um país a médio e longo prazo é gerar o debate, trazer ideias novas para a cabeça das pessoas. E aí, isso, mesmo que as pessoas não concordem com a gente, está tudo bem, mas que elas passem a refletir. Então, antes de tudo, coloca um pé um pouquinho no freio ao julgar as pessoas que estão aqui por livre e espontânea vontade, querendo promover um debate para buscar uma educação melhor por esse país. Que sim, a gente poderia a qualquer momento fechar as malas e ir embora. E não fomos. E não fomos até o momento. Podemos mudar de opinião. E por que não fomos? Porque queremos estar aqui para promover um debate para trazer um país miserável como é esse país a mínimo
de uma cena mais importante no mundo e deixar de sermos um país à margem dos países desenvolvidos. Complementando o Bruno, a fala dele que foi irrepreensível, eu ia para fora do Brasil, eu ia embora da Granja Viana, onde eu morava em São Paulo, que era um lugar que, quando eu me mudei para lá em 2003, parecia Visconde Mauá, né, no Rio de Janeiro, ou Montes Verdes, eu não sei, que é algo parecido no estado de São Paulo, né? E, de repente, a coisa foi deteriorando. Com a crise da Dilma, começou a ter violência, assaltos, invasões de residências. E eu falei, vamos embora do Brasil. A gente ia embora em 2018 para a Europa, morar na Europa, porque, como o Bruno disse, eu posso trabalhar de qualquer lugar, né? Só que aí aconteceu do meu sogro falecer e a minha sogra ia ficar sozinha aqui no Brasil, aqui em São Carlos, e eu vim para cá, então, porque é uma cidade tranquila, cidade pequena, e abrir mão de ir para morar na Europa. Podia estar em Portugal desde 2018, né? E eu não sou, nós, né, no caso, não, mas vou falar por mim, eu não sou triste, eu sou extremamente preocupado. Eu comentei isso até em off, antes de entrar no Morning Call, estava comentando com o Mário e com o Lucas, que minha preocupação não é comigo. Eu já estou com a vida resolvida, né? Como o cara falou, milionário, etc. E 57 anos, eu não tenho tanta expectativa assim de ver mudanças no Brasil, no mundo. Realmente, eu sou bem pessimista, né? Eu estou bem pela linha de Schopenhauer. Eu sou pessimista nesse aspecto. Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito mais em grandes mudanças no Brasil que eu possa ver em vida. A minha preocupação são com meus 3 filhos. Eu tenho um filho de 14 anos, uma menina de 17 e o meu filho de 19, que está no segundo período de medicina, né? O que eles vão encontrar no mundo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? No Brasil, principalmente, o que eles vão encontrar? Eu não tenho a mínima puta ideia, eu não consigo ver um palmo diante do meu nariz. Isso me gera preocupação como pai. Tanto é que hoje eu sou viciadíssimo em seguro de vida, em renda fixa, em criar patrimônio, pensando no futuro deles, porque eu não sei como é que vai estar a medicina, por exemplo, daqui a 10 anos, né? Se o médico vai ser bem remunerado, se o país vai estar falido e ninguém, né? Isso vai ter que depender de plano de saúde para prestar o teu serviço, né? Você vai estudar 10 anos para depois não ganhar absolutamente nada, não ter um país próspero para você poder cobrar por uma consulta médica. Qual vai ser o futuro do Brasil? Eu não tenho a mínima puta ideia, né? Não tenho a mínima puta ideia. Aonde essa polarização, aonde essa guerra ideológica vai nos levar. Inclusive, em termos geopolíticos globais, em termos de guerra, né? Eu não tenho a mínima puta ideia. Posso trazer um tema aqui, ó? Tô vendo aqui num chat que, se quiser, passo já para vocês também, ó. E aí depois eu até comento. Olha que interessante, você vê como é importante esse debate, né? Gustavo Forlin escreveu: como é bom ser libertário com dinheiro, de onde veio a grana desse povo? Olha a bagunça na pergunta. Se quiser falar, fique à vontade. Nesse caso, eu vou rasgar, eu vou entrar com o pé no peito, voadora. O pessoal fala isso para mim, é fácil falar isso quando você não tem que acordar às 4 da manhã para pegar trem. Bro, eu fui frentista para pagar a porra da faculdade, na PUC, porque eu queria fazer informática, porque eu já estava com na cabeça que eu queria ganhar dinheiro, e informática era o futuro em 86, 87, como a gente está vendo agora, né? Eu queria trabalhar em empresas de tecnologia, só tinha um curso no Brasil, que era o da PUC, do Rio, caro pra caralho, e eu fui ser frentista para pagar, e graças a Deus, no segundo período já estava estagiando, já pude deixar de ser frentista. Ou seja, cara, pesquisa a minha história e a deles, eu não conheço, eles podem entrar em detalhe, para falar, que meu dinheiro veio por muito mérito ao longo desses últimos 35 anos de vida profissional, né? Eu fui premiado em primeiro lugar em todas as empresas que eu trabalhei em tecnologia, inclusive como empresário, eu fui premiado em primeiro lugar como o melhor parceiro IBM por vários anos consecutivos, né? E recentemente como também o melhor professor para mercado financeiro como trader pela própria Ambima. Então, isso é mérito.
né? Mérito. Parece que dinheiro cai do céu, que a gente não se esforça, não trabalha, cai do céu, que é fácil ser libertário com dinheiro. Porra, desculpa, isso é papo de esquerdista fracassado, né? E frustrado. Senhores, desculpa o desabafo. E o ponto é verdade, porque o ponto é, se nós somos libertários, a gente não acredita no Estado e não quer o Estado. Então, da onde veio o dinheiro? Trabalhando, produzindo algo que o mercado consome. Se o mercado consome algo que você produziu, significa que foi com eficiência. Se foi com eficiência, qual é o prêmio de você ganhar algo pelo que você produziu? Seja produto ou serviço, é a recompensa financeira. Se você conseguiu juntar o dinheiro, investir bem e continua provendo serviços de qualidade, aonde o Estado entrou no meio? Eu sei onde ele entrou, para tomar grande parte do que eu produzo de maneira forçada. Porque para produzir ele só atrapalhou. Então essa pergunta está muito embaralhada aí. Pessoal, um outro ponto muito importante sobre esse processo todo é o seguinte: mesmo que meu pai, meu avô, meu bisavô fossem bilionários, trilionários, que criaram dinheiro e que legaram esse dinheiro até a mim, meus irmãos e meus filhos e netos, né? Isso é propriedade privada, é uma questão sacrossanta. Eles desenvolveram, conseguiram criar essa riqueza, esse patrimônio e passaram para frente. Aliás, essa é a razão pela qual a gente estabeleceu propriedade privada, né? Não existe uma correlação muito forte entre o avanço, o desenvolvimento da sociedade e da humanidade, a proliferação da espécie Homo sapiens sapiens, com o estabelecimento da leitura, da escrita e da propriedade privada, que deu espaço para que houvesse a revolução da agricultura, onde nós domesticamos animais e domesticamos tipos distintos de vegetais, que deu espaço para que nós pudéssemos crescer e ser o que somos hoje. Então, se não existe esse processo de legado do patrimônio do pai para o filho e assim por diante, né, essa construção contínua, ela acaba se perdendo e as pessoas perdem o incentivo para poder acumular riqueza e sair do estado da pobreza, a famosa armadilha da pobreza. Quando a gente pensa na África subsaariana, e olha, eu passei os últimos 30 anos estudando produtividade, e eu vou dizer para vocês, um dos maiores problemas na África subsaariana, que não adianta, desde que eu nasci tem concerto para não sei o quê, vamos fazer uma doação, aparece na televisão, a gente diz que aquele número para doar R$50, aquela coisa, isso existe desde sempre. E o maior problema que existe na África subsaariana, que é o lugar mais pobre da Terra, é a ausência de direitos de propriedades fixos e governos que se bastem, né, na configuração, na determinação que aqueles direitos são perenes. É uma das razões da pobreza no mundo, uma das razões da pobreza na própria favela é a ausência de direito de propriedade. Se o favelado pudesse pegar o barraco fosse dele, ele pudesse colocar aquele barraco como colateral para tomar emprestado um dinheiro para poder criar um negócio dele, né, ele talvez não tivesse mais na favela e talvez a favela deixasse de ser favela. Então, o direito de propriedade, com o poder de legar para futuras gerações, é parte fundamental da humanização do ser humano. Processo civilizatório. E você foi buscar lá na Idade da Pedra, né? A gente saiu das cavernas, deixamos de ser coletores, né, para sermos agricultores ou pastores, justamente pela propriedade privada. Daí surgiram as primeiras cidades, os primeiros impérios, e o resto é história. O resto é história. Sensacional essa observação da propriedade privada, principalmente com esse retrospecto histórico que vem lá do início da civilização. A história da civilização, desde os sumérios até os dias de hoje, depende da propriedade privada. Nós temos um comentário fantástico do Mani Villa, que é cubano e que está no Brasil. É importante escutar a voz de pessoas que experimentaram na carne o que é viver sob um regime constante de exceção, principalmente nos direitos de liberdades civis, né? Os direitos de liberdades civis. Ele mesmo colocou aqui que dá nojo comentário, muito mimimi, sou cubano, cheguei nesse país sem nada, estudei,
o mercado e estudei esse mercado com esses 3 caras fantásticos, tá falando da gente, eu não me considero fantástico, mas eu acho vocês 2 fantásticos, e me especializei no mercado imobiliário e venda. Hoje não reclamo. Quer dizer, é muito importante, num contexto histórico, social, econômico, político, a gente trazer as vozes das pessoas que viveram sob isso. Um dos maiores problemas que a gente tem, tanto no Brasil como fora, é que aqui, essa turminha da ausência de restrição orçamentária é essa molecada muito jovem que nunca viveu sob o que nós 3 vivemos, que era a inflação de mais de 3.000% ao ano, onde o preço mudava várias vezes ao longo do dia, de uma banana, de um pedaço de carne ou de uma Coca-Cola, tá? E dos nossos colegas da Europa Oriental e de partes da América Latina, como Cuba, né, que viveram sob um regime repressivo, totalitário, e que hoje ainda tem Cuba, mas a gente coloca um pouquinho de açúcar em cima e parece ser um paraíso tropical. Mas eu tenho muitos amigos que viveram na Europa Oriental, sob a cortina de ferro, e que imigraram para outras partes que eu conheci ao longo da minha vida fora do Brasil. E as histórias são incríveis. Essas pessoas que viveram não se esquecem da opressão de um regime totalitário. Então é muito importante que essa turma que não viveu nem inflação no Brasil, que foi uma das razões mais importantes para essa disparidade de renda no Brasil, para mim inflação é fantástico. Quanto mais inflação, para mim é ótimo. Como você disse, né? Eu posso lidar com inflação. Aliás, se tiver muita inflação, para mim seria o máximo. Sim. O que mais me surpreende é que pessoas pobres, que não têm recursos, tomam decisões, falam e propagam impropérios, absolutamente sem nenhum tipo de base no conhecimento de economia, que os fere de maneira mortal, que é a propagação de políticas com foco na expansão fiscal, que gera, pressiona a inflação, aumenta a dinâmica da dívida pública, que pode estourar a qualquer momento. A gente já chegou a 85% de endividamento, conforme a contabilidade do FMI, e isso prejudica não a mim, não ao André, não ao Bruno, mas a quem mais precisa, que é o sujeito que é assalariado. O pessoal fica falando a favor dos gastos do Lula, etc., defendendo esse governo. Eu faço questão de escrever, não, Lula é o pai dos pobres, mas ele também é a mãe dos ricos, dos rentistas, porque com inflação a gente faz muito mais dinheiro do que tomando risco. Sem tomar risco, sem investir produtivamente. Exatamente. Exatamente. Ele é a mãe, ele é o pai dos pobres. É uma fábrica. Né? Mas ele é a mãe dos ricos. Ele é o progenitor dos pobres. Produz pobres. Bruno. É exatamente isso. Desculpa que eu caí aqui, minha internet ficou estável. É exatamente isso. Fica muito mais fácil. Você vê que a Argentina, por exemplo, quando flertou agora muito próximo com a hiperinflação, que foi o que o Van Dijk falou, muitos aqui hoje não viveram essa época no Brasil. Nós estamos falando já de 30 anos do Plano Real, né, que trouxe uma mínima estabilidade econômica, apesar do real já ter perdido 90% do seu poder de compra. Mas isso mostra como o Estado ele é, sim, o originador da diferença social, né? Então, fica muito claro que aqueles que conseguiram amealhar e acumular um certo capital conseguem se proteger da inflação. E claramente, a inflação, que eu chamo de o imposto mais perverso que tem, porque não precisa sequer ser aprovado no legislativo, o governo inflaciona a tua moeda e com isso ele arrecada mais dinheiro, porque quando tem mais inflação o governo arrecada mais, ele faz com que os pobres permaneçam mais pobres e aqueles que têm capital continuem na sua situação de privilégio, ou mandam dinheiro para fora e tal, e você que vai se manter mais pobre, é claro que a educação também vai cair. E com uma educação em queda, fica mais fácil eles conseguirem, através de discursos e narrativas mentirosas, dizer que estão te devolvendo alguma coisa e que o culpado da inflação é o empresário malvadão. Isso mostra um total desconhecimento do processo inflacionário, que é a destruição do poder de compra da própria moeda. Que quem causa isso? O próprio governo. Tem uma frase muito, muito legal do Roberto Campos, o avô, lá nos anos 60, em que ele fala o seguinte, que se nós
acharmos ou não entendermos o processo inflacionário e acharmos que a culpa é dos empresários, porque é a narrativa que a esquerda coloca, você vai tentar achar uma solução para os empresários. Afinal de contas, você está achando que o problema é ele. Então, você nunca vai solucionar um problema se você não entender a origem dele. Quando você entende que a inflação tem como origem a moeda, o processo de destruição do valor da moeda, aí sim você vai ver que o culpado é o governo. Porque uma vez que ele tem o monopólio de imprimir moeda ou ditar a taxa de juros para dar o valor da moeda, você vai entender que o culpado é o governo. E aí não é mais o empresário que você a vida inteira acreditou como malvadão. Você vai ter que se olhar no espelho e falar assim, acho que me enganaram. O culpado é o próprio governo, então vamos agora trabalhar para dar uma solução para quem é o verdadeiro culpado. Né? Então, acho que é um pouquinho disso, e volto no que a gente falou um pouco antes. É justamente por isso que nos move esse talvez objetivo maior, que é buscar participar de um processo de colocar mais pessoas dentro da capacidade de consumo do país. Cada vez que você acredita mais num discurso da esquerda, acredite, você vai sempre ser mantido à margem desse processo de crescimento e aumento de produtividade, porque é justamente isso que eles querem. Para finalizar, pense o seguinte, o Estado odeia qualquer coisa que as pessoas tenham lealdade maior a essas instituições do que ao próprio Estado. Por isso que ele odeia a família, por isso que ele odeia a igreja, por isso que ele odeia a comunidade de vizinhos, porque você, o ser humano, tende a ter uma lealdade maior a essas instituições do que ao próprio Estado. Então, ele precisa destruir. Porque o único que legitima o Estado é a confiança das pessoas nele. E essa confiança começa a ruir. E essa estratégia é justamente a estratégia gramsciana, não sei se é assim que fala, de Gramsci, né? Dos anos 30 na Itália, que ele refutou o Marx dizendo que o Marx deveria inverter a pirâmide, que ao invés de mudar a economia, né, o processo produtivo, para depois mudar a sociedade, que tinha que ser feito o inverso, mudar a sociedade para depois mudar o processo produtivo. E daí tinha que destruir a sociedade como tal. Então, família, igreja, tudo isso que o Bruno falou, né? Para depois ter o controle do processo produtivo. Então, isso é a tal guerra cultural que a gente fala tanto, né? É de destruir o pilar da sociedade tal como ele existe há milhares de anos. Milhares de anos. E com relação, por exemplo, à questão do rapaz que veio de Cuba e que hoje é empresário, trabalha no mercado financeiro, cara, é só olhar o histórico, né? Até o próprio nome do nosso programa, Berlim 89. O que aconteceu em Berlim em 89? A queda do muro, que foi levantado em 61, né? E que a gente sugeriu esse nome porque aqui no Brasil parece que o muro não caiu ainda. Né? Às vezes estão aumentando o muro. Estão aumentando o muro. Eu acho que às vezes o nome do programa tinha que ser Berlim 61, porque estão construindo o muro agora. Agora, qual é a história por trás desse muro? As pessoas da Berlim Oriental, soviética, estavam fugindo para a Berlim Ocidental, que a Berlim ficava dentro da Alemanha Oriental. Né? E aí construíram um muro para não fugir. Cara, que sociedade maravilhosa é essa? Que as pessoas querem fugir, para não fugir, você bota um muro. Não, é simples. Enquanto os Estados Unidos botam o exército na fronteira para impedir que as pessoas entrem, Cuba coloca o exército na fronteira para evitar que as pessoas saiam. É muito simples assim. As pessoas se arriscam, vão literalmente em balsas feitas de pedaços de pau, jangada, que você não usaria, você não andaria. Tá certo? Para cruzar o estreito, que tem 90 quilômetros. É um negócio desesperador, com águas infestadas. Eu já estive lá na região, infestado em tubarão branco, que come e devora gente. E existe caso de famílias assistirem seus entes queridos serem devorados na frente. Para tomar uma decisão. Eu acho incrível que nós estamos tendo, em pleno século XXI, uma discussão dessa, porque as pessoas não aprendem do passado e dos seus erros. Aquela questão de fazer
a mesma coisa e esperar resultados diferentes e que, o comunismo, o socialismo não foi feito de verdade, aí sempre tem aquele cara de turno, o idiota de turno, que vai dizer o seguinte, mas Cuba não deu certo por causa do embargo americano. Cuba não deu certo porque ela foi minada internamente pela incompetência de um Estado gastão que não tem consideração ou capacidade alocadora de recursos de maneira eficiente. É muito simples, senhoras e senhores. Para arrecadar e distribuir R$1 para uma pessoa, o Estado precisa arrecadar mais do que R$1. Por definição lógica, ele é ineficiente. Não, e, por exemplo, vamos esquecer Cuba e a questão do embargo. Vamos falar de União Soviética, né? Um país que é autossuficiente em energia, autossuficiente em alimentos, era uma potência, era o tal do segundo mundo, né? Era o primeiro mundo. Mentira pra cacete, e todo mundo caiu nessa brincadeira. E, porque, cara, não tinha embargo americano. Qual é a explicação para a União Soviética ter ruído? Ter ruído em 91? Isso é histórico. Eles tinham tudo que eles precisavam para se desenvolverem, e não se desenvolveram, porque a mão do Estado, né? A falta de meritocracia. Contra fatos não há argumentos, não tem como criar uma narrativa a favor de socialismo, de comunismo. Né? A palavra progressismo que esse pessoal usa, cara, eles são exatamente regressismo. A gente está regredindo. De progressista não tem nada as políticas de esquerda, nada, zero. Como é que a gente contabiliza que, sob a mão de Mao Zedong, cerca de 70 milhões de pessoas morreram ao longo de uma das mais traumáticas experiências socialistas da história? Só na Ucrânia, durante 1939, 5 milhões de pessoas, mães comendo os filhos. Vocês acreditam no negócio? Isso é verdade, isso não é mentira, né? Quando dizer que o comunista, aquela história que os americanos diziam que um comunista comia os filhos, não é verdade que comia criança. Não é assim que a coisa aconteceu, mas dado esse processo de fome generalizada que aconteceu na Ucrânia, as pessoas comeram os corpos, inclusive das crianças. Isso é verdade, relatos históricos que chegaram. Isso por falta... Não é que Stalin chegou lá e resolveu matar as pessoas, né? Não tinha capacidade produtiva e distributiva de alimento suficiente, as pessoas morreram de fome. É só isso que a coisa aconteceu. Stalin queria fazer a Revolução Industrial, que ele não tinha feito no século XIX, queria fazer às pressas, precisava de dinheiro, e nos anos 30 o mundo se perguntava como, após o crash de 29, todo mundo sem dinheiro, a União Soviética tem tanto dinheiro? Porque ela vendia toda a produção de grãos para fazer a industrialização, e com isso morreram milhões de soviéticos e 5 milhões de ucranianos. E aí a gente pergunta, por que o ucraniano tem tanto ódio de russo hoje? E há 200 anos realmente era um povo só. Inclusive a capital dos primeiros czares era Kiev. Ou seja, da onde vem esse ódio? Tem toda uma história por trás, uma história de domínio, de massacre, de genocídio, por conta de uma visão de um louco, de um genocida chamado Stalin, que o pessoal comemora aí o centenário da morte dele, da morte não, que ele morreu em 53, do nascimento dele, sei lá, volta e meia eu vejo comemoração aí no X, pessoal rasgando seda para Stalin. Cara, é muito doentio isso, é muito doentio. Bom, senhores, são 9h41, não quero segurá-los também, e também estamos com o mercado já aberto. Considerações finais. Querem comentar alguma coisa aí da cadeirada do final de semana? Eu acho que o que mais... A cadeirada, para mim, é uma coisa assim, sei lá, tragicômica, né? O que me preocupa mesmo foi o simbolismo da segunda tentativa de assassinato do Trump, né? Ou seja, realmente a esquerda acredita, né, como o próprio Biden falou depois da tentativa, que a direita vai acabar com a democracia. Olha que doideira, que coisa surreal. A direita está querendo acabar com a democracia, né? E aí isso leva
leva a essas ações, como a gente viu a tentativa no domingo e a anterior lá do tiro de raspão na orelha, né, de que o esquerdista se acha no direito de ser o herói. Então, pô, se o Trump vai acabar com a democracia, né, se o Bolsonaro vai acabar com a democracia, pô, eu vou ser o herói, eu vou matar esse cara que vai ser um ditador. Essa é a narrativa, né? Se a gente olhar historicamente, foram militantes de esquerda que criaram grande parte dos problemas do mundo. Vale lembrar que o assassinato do arquiduque Ferdinando, né, foi por um sujeito militante de esquerda, exatamente, um militante de esquerda. Vale a pena lembrar que o assassinato do presidente americano Douglas McKinley aconteceu por um militante italiano de esquerda. Quer dizer, Abraham Lincoln, que era republicano. Historicamente, a esquerda foi quem pegou em armas para tentar controle dos meios de produção e acabar com a sociedade como ela era, né? E é exatamente isso que nós vemos. E a narrativa, esse simbolismo de que a democracia está em risco na mão da direita, porque a direita é extrema, a direita só é extrema porque o diapasão que divide o espectro de esquerda e direita foi muito para a esquerda. Não, o que era considerado algo normal e discurso normal, que é o poder expressar a minha contrariedade com relação a certos pontos, né, inclusive de pautas sociais, pautas identitárias, ao me colocar contrário a essas pautas, automaticamente sou considerado de extrema direita, quando isso não é realidade. Bruno? Isso é um mero processo de conhecimento histórico, né? Você vê que a inversão de valores fica muito clara. Não quero ser repetitivo aqui do que vocês já falaram, mas veja que quando você defende a isonomia da Constituição, ou seja, que ela seja igual para todos, quando você defende a liberdade de expressão, quando você defende o livre mercado, quando você defende a livre concorrência, ou seja, um mercado aberto, e você defende que todos falemos o que a gente julga importante para o desenvolvimento, sendo que estamos respeitando a Constituição, independente da tua cor, classe, raça, te chamam de antidemocrático. Está muito claro, é muito fácil ver essa inversão de valores nessa narrativa. Mas eu acho que, de novo, é justamente por isso que querem nos privar da comunicação através da censura, mas quanto mais aperta, eu acho que a tecnologia é extremamente descentralizadora. É como um rio, quando tentam parar o curso da água. A água, quando chega com força, ela espalha e vai escapar por alguns lugares. Então, tampam o Twitter, o X, sai pelo outro lado. Tampam aqui, sai pelo outro lado. Porque a tecnologia ela é descentralizadora e está entrando na casa das pessoas. Mais uma vez, obrigado por essa terceira edição do Belinho 89. Semana que vem tem mais. Prazer enorme estar com vocês. Já sugerindo uma pauta para a gente, que eu até ia levantar semana passada, acabei esquecendo. Quando a gente fala de Estado mínimo, não é só a questão financeira do Estado mínimo, é a questão de quanto maior for o Estado, maior for a burocracia, maior é o chamado Deep State. Né? O pessoal fala que Deep State é teoria da conspiração. Não, não é. Um Estado gigantesco, totalmente burocratizado, sai governo, entra governo, essa máquina continua lá incólume. E, no final, essa máquina tem as suas agendas, tem a sua pauta, e ela, muitas vezes, ela supera até o próprio Poder Executivo. Né? Vide aí, por exemplo, a questão do Judiciário, né? Que seria, entre aspas, não é um deep state, porque está muito claro, mas é um organismo que ninguém toca, ninguém mexe. Né? E com isso faz o que quer. Então, a gente está falando de assassinatos de presidentes, por exemplo, falamos de alguns republicanos, mas, por exemplo, teve um que foi um presidente de um democrata que foi assassinado, o JFK, que todo mundo hoje ainda acha que foi coisa da CIA ou da máfia. No final, seja lá quem for, é o tal do Deep State, né? Que por alguma razão, provavelmente alguma questão militar, de poder, máquina de poder, a máquina industrial bélica americana, né, já que o Kennedy era contra guerras, etc., talvez na época
resolveram eliminar o cara. Então, teoria conspiratória. Deep State só existe porque existe um Estado grande, um Estado inchado, né? E o que acontece nesse Deep State é algo que a gente não tem a mínima ideia e tem um poder por trás disso e a simbiose ou sei lá, parasitagem aí das Big Techs com Deep State é sobrenatural, é surreal, galera. Então, pensem nisso. Se vocês não quiserem pensar pelo lado puramente financeiro, da máquina, etc., né, da inflação, tudo isso que a gente conversou hoje, pensem no poder que um Estado grande tem, né, para fazer o que quiser, e não adianta a gente trocar governo, que esse Estado inchado continua lá. Impondo as suas pautas. A gente tem que ficar de olho nisso. Temos que diminuir o Estado, porque a gente não sabe o que se passa na cabeça desses caras da máquina burocrática. Isso é uma das grandes coisas que eu acho dos republicanos, é buscar um Estado mínimo, significa também fragilizar esse Deep State. Então, muitas vezes a gente vai ver coisas acontecendo, né, que não tem explicação nenhuma, e tem alguém lá em cima que a gente não faz a mínima puta ideia de quem é, e isso é o perigo, manipulando marionete, né? E Estado mínimo não é Estado fraco, vale muito lembrar isso. Um Estado que é capaz de fazer cumprir contratos, que é capaz de fazer com que regras internacionais de contratos internacionais e de defesa nacionais sejam mantidos e que a propriedade privada possa imperar e que uma pessoa não consiga roubar facilmente a outra, invadir a propriedade, impede que a sociedade se degenere no caos social, que é muito do que a gente tem assistido no Brasil e temos começado a assistir nos Estados Unidos há um certo tempo. É isso aí. Semana que vem a gente não tem a mínima puta ideia qual é a pauta, porque esse planeta não gira, ele capota, né? De hoje até semana que vem... Ainda mais no Brasil, né? Oi? Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil. Mas, porra, os Estados Unidos está ficando igual, cara. Os Estados Unidos está igualzinho, tá impressionante. Tá a gente pode rolar mais uma cadeirada, e aí a gente vai ter muito para falar. Sim, e amanhã temos a decisão aí tão esperada. O Supremo resolveu baixar uma norma dizendo que daqui para frente você precisa ter 25 práticas mensais com cadeira, você vai ter que competir 20 vezes por ano para poder ter no seu CAC uma cadeira. É a regra do Dino, junto com o Lewandowski, que fizeram essa regra aí para botar no CAC cadeira, e cadeira não pode ser mais vendida em loja de imóvel. Eu fiz ontem um meme no Instagram que a Tokstok vai quebrar, porque agora cadeira vai ser considerada... Não pode. Branco vão proibir de vender cadeira. É pauta do PT, é proibido vender cadeira. Cara, é bizarro. Para o debate de hoje, eu vi as fotos. Parafusaram as cadeiras no chão, cara. Isso é piada. Isso vai ser hoje o outro debate? Vai ser hoje. É o UOL e Rede Vida. Rede Vida? Ou Rede... Então, mas não, você percebe, antes da gente terminar, o ser humano, no geral, acha que as crises atuais ou futuras serão exatamente igual às crises anteriores. Então, se nessa der uma cadeirada, agora os burocratas vão lá e falam, vamos parafusar a cadeira. Essa é um pouco como o Estado lida com a gente, né? Sempre tentando falar assim, olha, assaltaram um caminhão na marginal, então interdita a marginal. A culpa é da marginal, a culpa é da estrada, a culpa é da rua. Ao invés de propor soluções inteligentes, eficientes em 2024 que a gente tem. É isso que a gente volta e fala no começo que o Vandico falou. Nos tratam como crianças. Nós não somos imbecis. É impressionante, meu. É tragicômico, né? É tragicômico. A arma mata a gente. Isso, essa coisa. O cara que matou não teve nada a ver com isso. O cara não vai preso, mas é que o cara sai. Em 3 anos o cara sai. Então não tem. Então, a perspectiva de ser detectado, né? E multiplicado pela dor
do que ele vai pagar é muito baixa. A probabilidade, o valor esperado de cometer crime no Brasil é muito baixo. Então, como a gente... não, eu faço a conta, vocês fazem a conta, o bandido faz intuitivamente. É óbvio. Ele sabe que paga. Né? Por isso que ele tem tanto. Tudo que tem uma oferta inelástica é porque a gente sabe que a maneira de produzir o custo marginal é muito baixo. Então, é exatamente isso que acontece com o crime no Brasil. O custo marginal do crime é negligenciável. Enquanto a gente tiver um custo marginal da criminalidade tão baixa como é no Brasil, a gente vai ter muito crime. O trader analisa o quê? A probabilidade de dar certo ou dar errado a operação. Né? O bandido faz a mesma coisa. Qual é a probabilidade de eu ser preso? Quase que nenhuma. E se eu for preso, de eu ficar preso? É enorme, eu ficar preso, quase que nenhuma. 1% dos assassinatos são resolvidos no Brasil. Cara, e quantos são presos? Né? Quantos ficam na cadeia? Pelo amor de Deus. Para quem não tem moralidade, o crime no Brasil compensa. Sim. Isso, e fica a gosto do freguês. Se o cara quiser ser probo, tudo bem. Mas se ele não quiser, foda-se. Dá igual. O cara... Não preciso dizer muito, né? Nós temos um exemplo cabal na nossa política. Nós tivemos a implosão de um projeto de moralização do país, que foi o processo mais relevante de um país, um processo civilizatório que foi a Lava Jato. Cadê a Lava Jato? Acabou. O amigo do meu amigo, né, que gerou esse processo das fake news de 2019, a censura da capa Cruzoé, está aí liberando todos os condenados que devolveram dinheiro, está anulando as provas, anulando os processos, e a pilha de gente agora que devolveu dinheiro, pedindo dinheiro de volta, não para de crescer lá no STF. É aquele negócio, se ele pode, por que não eu? E aí é o slippery slope, né? Aquela rampa ensaboada que o cara não consegue chegar, o pau de sebo, o cara chega lá e padece. Aí a sociedade se transforma no caos. É isso que eles querem. E é isso que a gente quer mostrar para vocês, galera. Esse é o nosso objetivo. Acho que a gente está indo bem, né, galera? Estamos indo bem, não estamos, Bruno? Acho que estamos. Eu estou gostando bastante. Seguimos na luta, que a gente vai crescendo. Eu acho que a gente precisa começar a ter mais foco na divulgação prévia, né? E avisar, olha, cara, é o Belinho 89, toda terça, para que as pessoas participem mais do debate. A gente divulgando nas nossas redes sociais. Vamos começar na segunda de manhã a definir a nossa pauta, ou domingo à noite, para passar a segunda-feira inteira divulgando a nossa pauta, né? É muito difícil alguma coisa acontecer de domingo para terça, mas se acontecer, a gente inclui na pauta. Mas vamos definir a pauta, definir aí uma capinha aí para thumbnail e começar a divulgar para a gente ganhar relevância aí nas redes sociais, no mundo, né, de informação, para que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. É uma guerra e a gente está engajado nessa guerra com força total, galera. Semana que vem tem mais. Obrigado, Bruno. Bom. Obrigado, eu fiz um vídeo até sobre isso que o Dino falou ontem na Oeste. Te coloquei lá como collab, se você quiser, André. Sim. Vou ver e vou colocar sim, então, nas minhas redes. Valeu. Obrigado. Valeu, senhores. Gente, obrigado. Daqui a pouco eu estou na BMC, galera, às 11 horas. Até mais. Até já.